Ó, Ah! Ei, será que Bida! será que o celular, será que vai dar? Eu acho que vai dar. Não sei se o problema é o celular ou se era a internet, né? Eu descobri que a minha internet aqui também está bem lenta, sabe, seu Zé Vitor? Mas É, vamos tentar. Olha, nós dois estamos aqui conversando sem problemas nenhum. Gente, hoje nós estamos aqui com o seu José Vitor Ramasek, o autor do livro, o autor do livro Jequitibá, uma saga, uma história. E ele está aqui, a gente já vem contando a história de Jequitibá já há um tempo, né? Quem está nos acompanhando, esses vídeos, eles estão sendo salvos no canal do YouTube, no Fala Bete. Toda a história de Jequitibá está sendo contada e os vídeos estão sendo salvos lá no YouTube, no canal Fala Bete. Então, hoje, o seu Zé Vitor, ele está contando, está encerrando hoje a etapa em que ele está falando dessa família chamada Marques Guimarães, que foi a família que comprou aqui a Fazenda Barra do Jequitibá. Enfim, o seu Zé Vitor vai contar aqui essa história para nós, agora dos dois últimos irmãos, que a gente ainda não está sabendo o que aconteceu com eles. Seu Zé Vitor, por favor, o senhor vai começar a falar para nós da história da dona Maria Puquéria. Seja bem-vindo, seu Zé Vitor. É Puquéria tudo bem. Maria, né? O Quero é Maria. Então, Puquéria então Maria. vamos retomar aqui, viu? Eu acho que agora é capaz de esse celular aqui, parece que ele está mais ágil que o outro. Sim, Nós já havíamos falado de 7 irmãos, que eram 9, a família era composta de 9, nós já falamos de 7 irmãos. Falamos, a última foi a dona Maria Tereza, que foi casada com o capitão Domingos Diniz Couto, que construiu um império depois da morte dela em Jequitibá. E hoje nós sim, vamos para a dona Pulquéria Maria Marques, que é um nome um tanto exótico, um tanto pouco normal, pouco divulgado, né? Mas o nome dela é isso mesmo, é sim. Pulquéria Maria Marques. Ela É é a a única pessoa que eu conheço com esse nome. É a única pessoa que eu conheço com esse nome. Você conhece mais alguém, não, né? eu peguei bastante testamentos de pessoas com esse mesmo nome. Não muitos, mas vários. Não era tão pouco comum, não. Essa, Ah, é? essa, essa Pulquéria, ela era uma santa que reavivou a igreja em Roma e ela deu uma revolucionada no Império Romano para adoração à Virgem Maria. Ela ficou famosa, um repórter da Globo, inclusive, escreveu um livro sobre ela. Eu não me lembro o nome do repórter. E ela, realmente, esse nome não é tão invulgar, não, mas é muito raro, realmente é raro. Mas ela é a nona e última filha do casal e foi batizada na Capela da Trindade também aos 7 dias de maio de 1779, que foi uma sexta-feira. E ela é a caçula da família, né? E como parece com todo filho caçula, como acontece em toda a família, o filho caçula parece que tem um comportamento mais extrovertido. Ela é um Seu Zé tanto Vitor, eu vou interromper o senhor rapidinho, sabe por quê? O senhor imagina se uma pessoa pegar essa live e não ter assistido todas as outras anteriores. Eu acho que sim, seria interessante a gente, como digamos que a pessoa pegou essa live pela primeira vez e ela está ouvindo isso sem saber as referências anteriores. O senhor está falando dessa família que viveu aqui em Jequitibá. Por favor, só dá uma iniciada, só para quem está tá, começando pela primeira vez a ouvir essa história. ok. Essa família Marques, o patriarca se chamava Antônio Marques e o sobrenome dele Guimarães, porque ele é natural da cidade de Guimarães. Ele chegou aqui em 1754, chegou aqui em Jequitibá com uma turma um pouco maior, vários companheiros que vieram com ele, várias famílias que hoje moram aí, e o Pedro vai falar sobre essas famílias mais tarde. É, essa família, esse grupo de famílias foi quem se estabeleceu definitivamente em Jequitibá, e porque os outros anteriores
eram apenas exploradores. Eles plantavam mandioca para fornecer mantimento para quem circulava rio acima, Rio das Velhas acima e abaixo, que eram os faiscadores da procura de ouro. Jequitibá era uma sede de fomento, de mantimentos para essas pessoas. E poucas pessoas moravam aí, a maioria andava para cima e para baixo para a procura de ouro. E essa turma, liderada talvez pelo Antônio Marques Guimarães, foi quem permaneceu, entrou em definitivo para morar em Jequitibá, e cada um montou a sua fazenda, e eles aí permaneceram, construíram suas casas, constituíram famílias, e isso aí começou a se tornar o que virou mais tarde o Arraial do Jequitibá, né? E já tinha, desde antes dessa família, já tinha uma ermidazinha, bem capengazinha, erigida por esses transeuntes, e o Antônio Marques reformou essa ermida que estava no terreno da fazenda dele. A ermida era localizada dentro da fazenda dele, e ele a reformou e transformou nessa capela que é hoje, que existe aí, a Capela do Santíssimo Sacramento. Que já está tombada, né? Tombada pelo patrimônio, não é? Foi recentemente reformada, nós acompanhamos a reforma, o Pedro e eu acompanhamos a reforma. Ela é uma coisa fantástica, uma igreja para durar mais 300 anos. Ela já deve ter uns 300, vai durar mais uns 300 com essa reforma. Esperamos que o IFAM termine a obra, porque ela agora falta a parte interna. Né? A parte interna. Então, essa família foi uma das capitaneadoras da ocupação do que veio a ser a cidade de Jequitibá hoje. Né? Eu já falei dos primeiros, né? Eu falei da dificuldade do matrimônio dessa família, o Antônio com a dona Mariana, e eles tiveram filhos meio doidos, né? Vários dos filhos a gente já contou a história de cada um, eu acho que fica difícil da gente repetir, senão a gente... Não precisa. É só mesmo para quem pegar agora e saber que é de uma família que foi a família que iniciou aqui essa cidade, né? No entanto, a fazenda chamava Barra do Jequitibá, e aí começou a partir dessa fazenda e dessa família. Aí nós estamos hoje, nós não podemos demorar, porque nós temos que encerrar essa live hoje, né? Essa família. Então, passamos hoje para 2 irmãos, que ficou faltando o senhor contar a história. Exatamente. Nós agora temos esses 2 últimos que a gente deixou por fim por causa da importância deles, porque os outros a vida dos outros foi um tanto insignificante pessoalmente, né? Esses 2 últimos é que tiveram realce na vida de Jequitibá. Sim. E foi o padre João Marques, para quem o Antônio Marques reformou a igreja, quando o padre João Marques quando o filho dele decidiu se tornar padre, ele fez a reforma da igreja para receber o filho, para ser o padre dessa igreja. Mas, na verdade, ele nunca praticou muito a função de padre, não. Ele foi realmente mais comerciante do que padre. Ele teve muito pouca participação na igreja. Nós vamos falar dele depois. Nós queremos falar agora da irmã, a dona Pulquéria, que ela foi uma bastante importante, porque no final da vida dela, ela faz um gesto que nós vamos falar mais no fim, e deixou marcada a vida dela nessa cidade de Jequitibá. Então, vamos contar um pouquinho sobre a vida dela, que, como de todos os irmãos, a gente não sabe muita coisa da infância dele, não tem registro da infância. Né? A gente imagina, por leituras de outros autores e de outras famílias que foram encontrados documentos, e a infância era a infância de todo mundo. Era brincar, né? Aprender. Quem tinha dinheiro
o pai pagava para aprender as primeiras letras, né? Que era saber ler, escrever e fazer umas continhas, né? E a gente sabe pouco dela. A gente começa a saber da existência da Dona Pulquéria quando a mãe dela, no testamento dela, em 1828, já, né? Ela diz o seguinte, que ela declara e deixa um menino enjeitado é recusado, né? Um menino enjeitado de minha filha Pulquéria, denominado Elias, que se continuar dos estudos, ela deixa para ele uma quantia de 80 mil réis para que ele se ordenasse, que era a intenção dela, ele se ordenar. Esse Elias, ele, em 1835, nós temos um documento dizendo que ele tinha 19 anos, então a gente fez a conta que ele nasceu em 1816. E nessa data, a Dona Pulquéria não era casada ainda, ela tinha nessa data 37 anos já e não era casada. E a gente acha que esse menino tem alguma ligação carnal com ela, que ele talvez possa ser filho dela, a gente não tem muita convicção disso não, mas lendo a documentação, a gente é induzido a raciocinar por aí. Ainda mais que essa afirmação de ele ser filho dela, ela foi dita por uma pessoa que tinha muita autoridade para falar sobre a história de Jequitibá, que foi o Cinéas Campelo. O Cinéas Campelo que falou que poderia ser filho dela? O Cinéas, ele tinha algumas informações que nós não tínhamos, ele tinha informações verbais, né, que ele tinha anotado, e ele nos contou que provavelmente esse menino seria filho dela. Então, a gente tem que dar uma certa credibilidade a isso, porque ele sempre nos passou informações muito precisas e preciosas sobre essa família. A Dona Pulquéria casou em janeiro de 1827, casou no oratório da fazenda, aquela fazenda que existe do outro lado do rio até hoje. Na entrada dela, na escadaria, já dava para um oratório. E foi lá que ela se casou, às 9 horas da manhã, em presença das testemunhas Domingos Diniz Couto e João Pereira da Rocha. Ela se casou com o tenente como é que é chamado? Joaquim José da Costa, né? O padre celebrante foi o padre Francisco de Paula Diniz, que é parente da família Diniz Couto. Ele é irmão do Domingos Diniz Couto. Em 22 de março de 1827, como todos os outros irmãos, ela sai da sociedade, né? Que foi a sociedade que adquiriu os bens do pai dele quando o pai fez o testamento, né? O Antônio Marques, pai. Ele vende a fazenda para os filhos, eles formam uma sociedade que é desfeita em 1827. E ela recebeu em dinheiro 5,497 mil réis e mais 2.503 mil réis, representado por 20 escravos que ela recebeu também. Ela recebeu dinheiro e mais 20 escravos. E ela já morava na fazenda do Paiol, e ela foi para lá com esses escravos, foram levados para lá, entre eles o Bruno Marques, quem já contou a história também. Né? Para quem não sabe dessa história, né, seu Zé Vitor, a gente fala, volte lá no canal Fala Beth, que todas as histórias que estão sendo contadas aqui, a história do escravo, né, até então Bruno Pardo, né, e depois a gente já chegou a contar a história dele toda e a gente já chegou no momento em que ele hoje já nós sabemos que ele já passou o nome dele para Bruno Marques Guimarães, não é isso? Então, para quem não conhece a história, volta lá para saber um pouquinho, porque é uma história muito rica, essa história daqui de Jequitibá, né? Mas e aí ela se casou, ela foi para a fazenda dela. E já foi para a fazenda com o tenente. O tenente Joaquim começa a administrar
os bens da família, né, que seria ele e ela, né, a família, e vai aparelhando a fazenda com mecanismos que eram feitos normalmente de madeira. E o Bruno, como carpinteiro, né, era essencial na construção Seu desses Zé, mecanismos. está dando um probleminha no som, está baixinho o seu som. O seu som também mudou para mim, eu não sei o que está acontecendo. Bem, vamos continuar. Deixa eu consigo. Vamos ver. Oi? Eu estou no máximo do som aqui. Melhorou alguma coisa? Não? A internet melhorou e o som piorou, né? Agora dá no... Não, mas dá para ouvir, seu Zé. Dá para ouvir. Vamos continuar. Eu vou tentar falar mais próximo para ver se... As pessoas se as pessoas puderem nos dizer, o som para vocês está ruim também, do seu Zé, ou o meu também está? Sandrinho, por favor, veja se o meu som está bom e se o som do seu Zé Vitor está bom. Aí ele vai falar e você diz. E aí, seu Zé? Veja se está me ouvindo aí satisfatoriamente. Eu realmente não sei, eu estou no máximo do volume e... de repente o som... Seu Zé Vitor, será que se colocar o fone de ouvido fica bom? O senhor tem fone aí? Posso. Tudo bem, ele vai pôr o fone de ouvido, Sandrinho. Ele está falando que no PC está cortando. Vamos ver, às vezes com fone de ouvido melhora. É uma ginástica para contar essa história, viu? Será que agora melhorou? Eu estou ouvindo, mas eu não sei se está falando bem, tá não? Melhorou, está melhor do que estava. Eu acho que está melhor do que estava. Beth, eu realmente... Pode colocar o fone de ouvido, que aí a gente vai... Naturalmente, o seu microfone vai transmitir aí a sua voz. Vamos ver. Eu estou ouvindo bem. Está ouvindo bem, seu Zé? Estou ouvindo bastante alto agora, mas acho que falar, acho que não fala não, né? Não, a gente está ouvindo o senhor, só que o som abaixou. Mas a gente está ouvindo. Pode continuar. Será que dá para continuar assim, falando nessa altura? Vai falando, vamos ver. Não precisa ficar segurando o microfone, não? Vai fazer diferença, não? Vamos ver. Alguma coisa aconteceu, realmente eu não sei explicar o que pode ser. Não sei mexer. Acontece. Não sei mexer nesses aparelhos aqui. Então vamos continuar a história para ver se vai... Vamos continuar. Eu estava dizendo que eles foram morar com os 20 escravos e o tenente começou a fazer o aparelhamento da fazenda. A casa já estava pronta, porque a casa já foi comprada junto com a fazenda, e ele começou então a fazer a aparelhagem de madeira, que era para poder processar os alimentos que eles plantavam nas terras. Esses artigos, os produtos que eles plantavam, eram negociados, na maioria das vezes, em Traíras, que é hoje Santana do Pirapama, e ele levava para entregar, ele usava o Rio das Velhas abaixo, para fazer o transporte de cargas, das cargas. Ele levava tudo para Traíras em barcas, descendo o Rio das Velhas. Santana de Pirapama, o nome era Traíras? Chamava Traíras. Traíras porque era uma região... Pirapama significa peixe que pula, que é traíra. A traíra é um peixe, quando você pesca ele cai na terra e fica pulando. Então, Pirapama é peixe que pula. Né? Lá, depois passou a chamar Santana de Pirapama.
Entendi. Eles vendiam os produtos deles lá. As terras eram ribeirinhas ao Rio das Velhas e eram terras muito férteis. E eles plantavam cana, fabricando cachaça e rapadura para uso de venda, a rapadura com menos quantidade para uso restrito. Plantava também feijão e algodão, e eles tinham também alguns escravos que eram fiadeiras, que faziam tecidos com o algodão deles mesmos, para poder fazer roupa para vestir os escravos. E tinha também no plantel de escravos deles, tinha uma costureira, que isso foi encontrado, essas funções foram encontradas num recenseamento que foi feito, que a gente também já falou sobre ele, em 1845, que apareceu os empregados da fazenda do Paiol. Citou o tenente, a dona Pulquer e os escravos com a função de cada um. E por aí a gente sabe que tinha fiadeiras e costureiras. Eles fizeram também, aproveitando o córrego Paiol, eles fizeram uma grande roda d'água e puseram um eixo para trabalhar a madeira que eles cortavam. Eles cortavam madeira e faziam essas tábuas grossas para forrar os pisos das casas mais abastadas, e também madeiras mais finas, madeiras de menos qualidade, que eles usavam para cercar chiqueiro, galinheiro, curral, essas coisas. E a gente tem também uma informação de que, pelas estimativas que o padre João Marcos fez das divisas, das confrontações dessa fazenda, a gente imagina que ela teria algo em torno de 9.600 hectares, ou seja, 96 quilômetros quilômetros. Nossa, é muito chão. Muito chão. Quem está ouvindo falar aí em terreno queimado na Amazônia, lá de 1 quilômetro quadrado queimado, você imagina que a fazenda tinha 96 quilômetros quadrados. Então, eles tinham muita coisa para fazer. O tenente ele falece com testamento em 1848. E nesse testamento ele fala que ele tem 2 filhas já casadas, que vão ser as suas herdeiras nas 2 partes dos bens da fazenda, né? Que a fazenda, com a morte dele, ela vai ser feito um inventário e vai ser distribuído entre os herdeiros. Os herdeiros do tenente são 2 filhas dele. Ele não fala o nome da mãe, nem coisa nenhuma, a gente não sabe, a gente não tem o mínimo conhecimento de onde são, de quem são essas filhas, que tipo se são filhas de escravas, se são filhas de branca, não tem nenhuma informação. Não existe nada. Não encontramos nenhuma informação sobre elas, só que ele fala que elas vão morar na fazenda, e elas vão morar junto com a dona Pulquer após a morte dele. Quer dizer que elas não moravam na fazenda e a partir do momento em que ele morreu, elas vieram para a fazenda, as filhas dele? Isso. Elas não moravam aqui? Nós não temos essa informação se elas já moravam, mas ele diz que elas, no testamento é que a gente toma conhecimento delas, e que ele diz que elas são filhas dele e que elas vão morar na fazenda. Ou vão continuar a morar na fazenda, não é muito claro isso, se elas já moravam. Mas, certamente, a dona Pulquer não as quereria por lá, porque elas eram filhas ilegítimas, vamos dizer assim, né? Porque, ao contrário do coronel Domingos Diniz Couto, que casou com a dona Maria Tereza, que nós falamos anteriormente, eles não tiveram filhos. Mas o tenente Domingos Diniz Couto, ele não declara ter tido filho enquanto estava casado com ela. Significa que ele teve um certo respeito, ele tinha as suas mutretas, mas ele não teve filhos declarados. Já Sim. O tenente declara que ele tem 2 filhas e que elas vão morar lá na fazenda. Sabe por quê? Porque uma das coisas que a gente põe em dúvida é por que o Bruno Pardo
teria sofrido perseguição por parte do seu Joaquim, porque a gente também chegou a cogitar da possibilidade dele ter tido algum tipo de relacionamento, talvez com a filha, mas não era com a filha, talvez fosse com a própria dona Pulquéria, né? Então as filhas realmente nessa época talvez não estivessem aqui. É que a gente levantou cogitou dessa possibilidade. Na verdade, a gente levantou várias hipóteses porque, pela falta de documento, a gente teve que ter criatividade para contar a história, né? Então, como seria... Uma das coisas que a gente disse foi por que a dona Pulquéria quis levar o Bruno para lá, né? O Bruno era o dodói da família, né? Sim. E por que ela foi levar ele para lá e ele foi sofrer aquele castigo todo, né? Então, a gente levanta várias hipóteses. Talvez uma delas até que as filhas do tenente já morassem lá, mas a gente não pode afirmar isso com certeza. Certo. Seria uma expectativa de que ele tivesse se engraçado com uma das filhas do tenente e ele pegou no pé do Bruno por causa disso. Mas tudo são hipóteses, porque não há registro histórico disso. Nós levantamos hipóteses, né? E hoje, para a gente terminar a história da dona Pulquéria, hoje nós vamos repetir aquela história que na última vez nós falamos, você comentou do fato da morte da dona Inês, né? A dona Inês Marques Guimarães, que morreu em 1845, e aí as duas irmãs, né? A dona Maria Teresa morava mais para frente em relação a Jequitibá, né? A dona Maria Teresa sai da fazenda do Paiol, da fazenda do Bom Sucesso, pega a dona Pulquéria na fazenda do Paiol e elas vão para Jequitibá, para a fazenda da Barra do Jequitibá, fazer o velório da dona Inês. E 5 dias depois do enterro da dona Inês, a dona Maria Teresa morre, né? Morre em 5 dias. Morrem com diferença de exatamente de 5 dias. A dona Teresa, ela foi sepultada em 25 de abril de 1845, e a outra em 30 de abril. Exatamente. Elas duas foram sepultadas dentro da ermida de Jequitibá e foram encomendadas pelo padre Miguel Correia Maia, que era o padre que o padre João Marques colocava no lugar dele para ser... O padre João Marques pagava o Miguel Correia Maia para administrar a capela do Jequitibá, porque ele não frequentava muito lá, né? Celebrava as missas e tudo mais. Isso. Essa aí, depois nós podemos falar um pouco mais dela, pelo porquê que ela foi importante. Mas eu queria terminar o padre João Marques, porque no finalzinho, se a gente tiver um tempo, a gente alonga um pouco mais disso aí, né? A verdade seja dita, seu Zé Vitor, que eu não vi a hora que nós começamos. Como nós entramos e saímos 3 vezes, eu não vi a hora que nós entramos. Então, na hora que eu ver que ele anunciar que vai desligar, eu vou tacar o dedo ali e vou desligar, para a gente poder salvar a live. Vamos lá. Vamos ver se a gente termina o padre João Marques. O padre João Marques é o 5º filho do casal, também batizado na fazenda, na Capela da Santíssima. Ele nasceu em outubro de 1770. E aí eu queria contar aqui que era costume da época, né? Eu comecei a dizer no início, que se a família tivesse uma condição financeira boa, eles mandavam os filhos aprender as primeiras letras, né? E o João, o Francisco, Antônio e o José, que eram os homens, os 4 filhos homens da família, eles tiveram as primeiras letras com um cidadão que morava em Jequitibá, um português do Bispado de Angra, chamado Antônio Machado Velho Fonseca, que ele era morador no distrito e vive de sua escola e dos aluguéis de seus escravos. Era a fonte de vida dele. Ele tinha alguns escravos que ele alugava para fazer serviços e dava aula para as pessoas em Jequitibá que pudessem pagar, certamente. O padre João Marques, ele estudou no seminário de Mariana e se formou no dia 29 de maio de 1795.
e ele é autorizado a exercer a função de presbítero do hábito de São Pedro. Presbítero é um tipo de padre que não tem muita obediência ao bispo, é um padre mais liberal. Ele não é exatamente um padre sujeito às ordens do bispo. Ele tem uma certa regalia de ter que exercer a função segundo a legislação da igreja, mas ele não precisa necessariamente ser mandado para aqui e para ali pelo bispo. Ele poderia exercer a função onde quisesse, né? Ele é que fica como caixa da sociedade que foi formada, né? A sociedade que eu já citei, que comprou a fazenda, e ele começa a desenvolver os trabalhos da fazenda de forma a alcançar um crescimento territorial e financeiro da empresa. Ele realmente consegue fazer isso, eleva bastante o capital da sociedade, até que ela é dissolvida. Ele trabalhou também em Sabará, ele fez questão de ser uma coisa que foi muito importante para ele. Ele foi prior, prior é o chefe maior de uma irmandade. Ele foi prior da Ordem Terceira do Carmo de Sabará, e esse cargo ele fez questão de exercer porque dava muita importância política para ele. Com isso, ele conseguiu bastante favores através dessa condição de prior da Irmandade. Ele conseguiu bem alavancar as coisas dele. Mas também, por outro lado, ele era sempre exigido para colaborar nas necessidades financeiras da vila do Sabará. Quando Sabará andava meio catimbado, precisava de consertar uma ponte ou qualquer coisa, era feita uma vaquinha e ele sempre colaborava. Inclusive, colaborou com a reconstrução da ponte que caiu lá em Santa Luzia, a grande ponte do Rio das Velhas. Ele colaborou com 800 mil réis. Ele foi um dos maiores colaboradores, porque ele tinha interesse em que essa ponte ficasse funcionando, porque era a travessia do rio para ele mandar os produtos dele para Sabará. Então, ele entrou com uma boa soma em dinheiro nisso, né? Eu falo aqui, eu acho que eu vou suprimir isso aqui, porque eu queria dizer que o batizado nessa época funcionava como um registro de nascimento, que não tinha que registrar em cartório que nasceu fulano ou ciclano. O registro o batizado era a carteira de identidade do cidadão daquela época. E as pessoas eram batizadas na época em que o padre podia ir até a capela mais próxima de onde as pessoas moravam, e ele então ajuntava todo mundo que tinha para fazer casamento, tudo, e fazia tudo em um dia só. Ele realizava todas as funções quando ele ia lá, né? O João Marques também, ele estudou em Santa Luzia, depois que ele fez as primeiras letras, ele foi morar com o padre João de Souza de Carvalho, que é o tio do Pedro, que morava lá, que era... O tio do Pedro de Zico. Pedro de Zico, que ele era o padre oficial da igreja de Santa Luzia. E ele ajudava o padre João de Souza lá nos ofícios da igreja. Ele aprendeu muita coisa, ele aprendeu a gramática latina com o padre João de Souza de Carvalho, e também prestava já como coroinha, né? Parece que coroinha, né? Que é o ajudante do padre, né? Sim, era coroinha. Não sei se naquela época chamava coroinha, mas no meu tempo de criança era coroinha. Sim. Eu falo aqui que era necessário saber usar o turíbulo, né? Que é aquele trem que fica balançando para fazer fumaça para benzer. Era uma das funções do padre, dos ajudantes do padre, era fazer essa colaboração aí para levar hein? Era uma defumação. Isso, a defumação, tinha a naveta com o incenso e o turíbulo,
e o padre jogava a fumacinha ali nos negócios lá. O padre João Marques, ele estudou, ele foi seminarista, ele foi admitido pelo bispo Dom Frei Domingos da Encarnação, lá, que era bispo de Mariana, e ele emitiu, para começar a estudar lá no bispado, ele teve que emitir uma carta solicitando ao bispo que fosse autorizado a frequentar o seminário, porque ele tinha o desejo de ascender às ordens religiosas, quer dizer, ele tinha interesse em se tornar um religioso, né? E para isso ele tinha que prestar toda a documentação de quem que ele era filho, se ele tinha bons costumes, tinha um monte de exigência de documentos que a igreja fazia, que eram anexadas a um documento chamado Vita et Moribus, que é o De Genere, que é a história... O famoso De Genere, que era a história de toda a vida do cidadão, desde quando ele nasceu. Vários testemunhas falam se ele era bom menino, fazia tudo direitinho e tal. E aí a gente ficou sabendo muita coisa dele através desse De Genere, que lá foram prestadas várias declarações de pessoas que o conheciam e que davam as informações da vida dele. Ele se torna padre, estou repetindo aqui, ele recebe o diploma no dia 29 de maio de 1795 e exerce o hábito, e o termo, mais ou menos o termo, eu vou tentar encurtar aqui, lidos estes autos de De Genere, dos habilitandos, eu não sei porque eles puseram os meninos todos, os De Genere de Francisco Marques Guimarães, Antônio Marques, João Marques e José Marques, naturais da freguesia de Santa Luzia, filhos legítimos de Antônio Marques Guimarães e Dona Mariana Doroteia, da freguesia de Santa Luzia e coisa e tal. E eles declaram que os seus ascendentes, por si, seus pais, avós paternos e maternos, nunca cometeram crimes de lesa majestade divina ou humana, nem foram punidas com as leis do reino, nem cometeram crimes de infâmia, de fato ou de direito, e como são batizados e de vida honesta, os habilito De Genere para as ordens que pretendem para as honras e privilégios do Estado eclesiástico, pelo que respeita à pureza e limpeza do seu sangue. Quer dizer, tinha que provar que era branco, sangue limpo, não podia ter crime, nem coisa nenhuma. Como que a ética varia mesmo, né? De tempos para tempos, né? Imagina, exatamente. Escravagista. Exatamente. Ele se forma, então, nesses termos, e eu fiz questão de marcar aqui que ele fez uma administração muito boa na fazenda, que quando ele entrega a fazenda, faz o inventário da fazenda para dividir a sociedade com os irmãos, ele parece que foi avaliado em 28 contos de réis, e ele, nessa época, ele tinha 200 escravos, entre novos e velhos, homens, mulheres e crianças. Ele tinha um total de 200 escravos, significando que ele tinha terra suficiente para poder pôr esse povo todo para trabalhar. E quanto mais escravos ele tivesse, mais terras ele podia pedir, como sesmaria, né? Então, por isso é que ele adquiriu várias sesmarias em função do número de escravos que ele tinha. E ele deixa no testamento dele, quando ele falece, ele faleceu no dia 23 de setembro de 1837. Ele faz o testamento e foi enterrado em sepultura maior também, em frente ao altar, com encomendação de... Ele morreu com quantos anos, seu Zé? Com quantos anos? 37 para 70, 67 anos.
Ele é de 1770, então 30 com mais 37, 67 anos. Ele foi encomendado por 3 sacerdotes. E ele diz: tenho vivido como presbítero secular em cujo estado, como presbítero, ele não tem herdeiro algum necessário para suceder dos meus bens. E por isso instituo meus herdeiros no uso e fruto. Uso e fruto não é direito definitivo. Uso e fruto é usar enquanto é vivo. Deixo como meus herdeiros no uso e fruto dos meus bens as minhas irmãs e os meus irmãos, para que gozem e desfrutem enquanto vivos forem. E à medida que forem morrendo, vai passando de um para o outro. E por falecimento do último de meus irmãos, ele nomeia por meus herdeiros os filhos de Paula, casada com Joaquim de Souza Fernandes, e os filhos de Sancha, mulher de Bernardo José da Silva Freire, os quais entrarão na posse de meus bens, em que eu os instituo herdeiros, só depois de se finar todas as minhas irmãs e irmãos, acima instituídos herdeiros, no uso e fruto de todos os meus bens. Aí ele cometeu um grande erro aí, porque ele achava que ele morrendo em 37, as outras iam morrer em 40, 45, 50. Não morreram. E a dona Pulquéria bateu o recorde. Ela foi morrer lá em 1870 e tantos. E nesse intervalo, as coisas foram mudando. E eles foram perdendo, fazendo negociatas com o Domingos Diniz Couto para poder sobreviver. Eles foram se enrolando de alguma forma e foram perdendo. Se endividando com o Domingos Diniz Couto. Isso, e eles foram perdendo à medida que o Domingos cobrava as dívidas que eles não pagavam, o Domingos Diniz ia tomando alguma coisa dele, até que ele... Seu Zé, é uma coisa assim que a gente não compreende, porque, na verdade, ele deixou em usufruto para a família, mas a família não poderia vender absolutamente nada. O usufruto você não pode vender nada, absolutamente nada, você só pode gozar. Então, ele deixou em usufruto para a família, para as irmãs, para que quando elas falecessem, os netos tomassem posse, os netos dele. No entanto, eles saíram vendendo o patrimônio dos netos. Na verdade, como a gente não achou documentação nenhuma, isso não poderia ter acontecido aleatoriamente. Certamente houve participação dos herdeiros cedendo esses direitos para os outros. O Domingos dos herdeiros? Pode ser. Porque eles, de alguma forma, o Domingos conseguiu, ou por influência política ou qualquer coisa, ele conseguiu, de alguma forma, ele conseguiu driblar essa situação de uso e fruto. Porque o jeitinho brasileiro já funcionava naquela época. Certamente, porque os herdeiros, a partir da morte da dona Pulquéria, eles não mais reclamaram qualquer coisa. Mesmo com a morte dela, não há registro de reclamação de posse de nenhum deles. Eles já se consideravam deserdados, ou já não se consideravam mais donos com direito de exercer essa herança. Alguma coisa cartorial. Isso foi feito em cartório, através do Domingos Diniz Couto. Eles driblaram essa situação aí e conseguiram. Porque é uma coisa que não houve contestação dos herdeiros que sobraram, que também nessa época os herdeiros mais velhos já tinham morrido também, né? Eles já 1870 e tantos, os filhos da Paula já deviam também já estar nessa faixa de 70. Deram um jeitinho brasileiro lá para poder fazer algum tipo de trapaça, porque o usufruto não permite jamais a venda. Mas tudo bem, a gente está falando isso porque
Pedro de Zico era um dos que se beneficiaria, né? E no entanto, ele ficou... Ele esperava a morte da outra e a outra não morria. Oh, meu Deus. Exatamente. Isso não é brincadeira, mas vai lá. Uma coisa que chamou a atenção nesse usufruto é exatamente porque a gente tem um documento que a dona Pulquéria, ela já no fim da vida dela, ela vende parte da fazenda do Jequitibá para o Domingos Diniz Couto. Quer dizer, ela não podia vender. Ela nem podia vender, era usufruto. Exatamente. E ela vendeu. Ela vendeu, como é que ela conseguiu isso, nós não sabemos. É um jeitinho brasileiro, pode ter certeza. Isso é um documento registrado em cartório, essa venda é um documento registrado em cartório. Então, houve algum jeito de se fugir desse usufruto. Não sabemos explicar como. O certo é que os herdeiros dançaram nessa história. Inclusive o meu amigo Pedro de Zico. Ele está aí. Né, Pedrão? Está aí escutando, aí ele não sabe como é que... o patrimônio dele. Ele não sabe como é que ele foi ludibriado nessa história aí. O testamenteiro do padre foi o Estevão de Souza de Carvalho, que era também parente do Pedro. Ele era o braço direito do padre João Marques. Ele era afilhado do padre João Marques. O padre João Marques tinha inteira confiança nele e fez dele o seu testamenteiro. E ele, no princípio, a gente tem alguns documentos em que ele entra em litígio com o Diniz Couto e a dona Pulquéria. Ele entra em litígio, de alguma forma, tentando defender os direitos dos herdeiros. Ele faz um acerto com a dona Inês, o padre ficou devendo um dinheiro para ela, então aparece um documento em que o Estevão, ele entrega uma boa parte à dona Inês para poder pagar a dívida da sociedade, que o padre João Marques não tinha pago nada para ela até então. Essa dívida, que era 5 contos, o Estevão pagou por essa dívida, pagou 10 contos e tanto. E deu pedaço da fazenda do Jequitibá para ela, deu pedaço da fazenda do Paiol, da Bom Sucesso. O Estevão foi obrigado a fazer alguns acertos para manter a coisa, Sim. Tentar salvar alguma coisa. Mas no final, com a morte dele também, com a morte dele, a coisa desandou. E o Diniz Couto morreu também antes da dona Pulquéria. Diniz Couto também morreu antes da dona Pulquéria. Enterrou a família inteira. Enterrou a família inteira. Quem ficou do Domingos Diniz Couto, quem ficou foi a esposa dele, que era sobrinha dele, que era também da família Diniz, a dona Francisca de Paula Diniz, que também foi arrumada pelo padre que arrumou o casamento do Domingos Diniz com a dona Maria Tereza. Ele também arrumou a sobrinha Francisca de Paula Diniz para casar com o Domingos Diniz Couto quando a dona Maria Tereza morre. Então fica tudo em família ali, a família Diniz Couto acabou sendo o proprietário. E isso foi uma revolta para nós, quando a gente chegou ao fim do encontro de documentos, a gente ficou muito desconsolado, porque a gente vê a pessoa sair de Portugal numa pitimba danada, chegar aqui, lutar, trabalhar, produzir, aumentar o patrimônio, fazer um patrimônio para deixar para os filhos, e no final das contas, isso se esvai para a mão de terceiros que não tinham nada a ver com a família, né? Eles acabaram, eles ficaram, a dona Pulquéria, a gente não sabe o que ela fez com tanto dinheiro no final da vida dela. Ela recebeu bastante dinheiro. Ela vendeu a fazenda por 15 contos de réis para o Domingos Diniz, já na véspera da morte dela. A gente não sabe o que ela fez com esse dinheiro, né? Mas em termos de patrimônio, ficou tudo com os Diniz. As terras todas passaram para os Diniz, os Mascarenhas, que se casaram com os filhos dos Diniz, né? Eles fizeram aquela sociedade, passou a ser Mascarenha com Diniz, né?
eles ficaram donos dessas terras todas. E o João Marques, lá do céu, deve ter pensado, gente, eu trabalhei tanto... No céu? No céu ainda? E aí? Quem deve ter pensado o quê? Ele deve pensar, poxa vida, eu trabalhei, e meus filhos perderam tudo, né? Perderam tudo, entregaram tudo aí para os outros aí, e a nossa história, a história da família Marx acaba aí, porque não tem descendência nenhuma deles, né? A descendência que ficou uma descendência praticamente não reconhecida, que foram os filhos da Paula, que não tiveram direito nenhum, no final das contas, não tiveram direito nenhum. Me parece que o Estevão conseguiu, no desenrolar dessa história, acabou tendo sido comprada uma fazenda chamada Fazenda do Mato Grosso, lá perto de Curvelo, que o Estevão parece que conseguiu salvar essa fazenda, e o Bernardo da Silva Freire foi tomar conta dessa fazenda lá, mas a gente não sabe o que foi feito dela. A gente não sabe na mão de quem foi parar, porque nós não tivemos mais documentação do pessoal da família da dona Sancha, que era a herdeira, né, que era a filha do padre. Então, acabou que a gente ficou meio assim, de mão amarrada, porque o principal documento, ou os dois principais documentos que nós tínhamos... Pior. Agora ficou pior. Como é que é? Os dois mais importantes documentos que a gente tinha que ter achado, a gente não encontrou, que eram o testamento da dona Pulquéria e o inventário dela para saber o que foi feito. Porque as filhas do tenente levaram uma parte do dinheiro com elas. A gente também não sabe para onde elas foram. A gente tem notícia que elas talvez tenham ido para o Rio de Janeiro. A gente tentou encontrar alguma coisa no Rio de Janeiro, mas não foi possível. E a dona Pulquéria não deixou, nós não encontramos testamento nem inventário dela, que seriam esclarecedores do que aconteceu ao final da vida dela, né? Esses documentos, nós vasculhamos todos os cartórios, o seu Cinéias tem informações de que existia o livro com esses documentos, ele tinha anotado, ele tinha nas anotações dele, o número da página, o número do livro, o número da página, onde estava a venda que a dona Pulquéria fez para o Domingo de Niscouto, tinha várias anotações de um livro que nós não encontramos em lugar nenhum. Esse livro conteria o testamento e o inventário da dona Pulquéria, que seria o esclarecimento final dessa coisa. Por que o seu Cinéias tinha esse documento? Por que ele tinha essa anotação? Ele falou por que ele tinha anotado isso? O seu Cinéias nos contava que ele tinha muita gente que ia lá conversar com ele. Inclusive o pessoal Mascarenhas, ele tinha muita ligação com os Mascarenhas. Ele tinha, eu não sei se é a dona Lilian, que era meio chegada com ele, e que eles conversavam, e ela contava, e ela às vezes passava informações que ele já não sabia, ele já não tinha uma visão muito boa, então ele pedia uma neta dele para escrever. Ele pegava vários papéis lá, a gente nos mostrou papéis antigos de impressão de computador, aqueles primeiros papéis de impressão de computador, aquelas impressoras matriciais, ele tinha várias anotações naquilo ali. Ele anotava ali que aconteceu isso, ele tinha batizado, data de batizado, ele tinha tudo lá na casa dele anotado. E ele nos contava que as pessoas iam até a casa dele, ou o procuravam, conversavam com ele, e tudo que era falado, ele com aquela memória boa dele, depois que as pessoas iam embora, ele anotava tudo. E ele tinha várias anotações, inclusive da existência desse livro, que a gente não encontrou em lugar nenhum, né? Na verdade, esse documento está na mão de alguém, né? Nós estivemos no cartório de Santana do Pirapama e soubemos, através do
como é que chama, do cartorista, do tabelião, soubemos do tabelião, que um tabelião anterior a ele, que mexia no cartório, um juiz de Sete Lagoas foi lá e pegou 3 livros emprestados e levou para Sete Lagoas. E esses livros não retornaram. E provavelmente um desses livros teria essas informações, né? Nós corremos atrás, em Sete Lagoas, corremos atrás do Márcio Vicente, que era um nosso amigo que morreu recentemente. Ele nos levou aos cartórios lá em Jequitibá, mas ninguém sabe da notícia desse juiz. Nós não conseguimos falar com a família, nem com ninguém, e daí os 3 livros estão sumidos até hoje, e talvez um deles seja esse que a gente tanto procurou. Muito provavelmente. Muito provavelmente. Então, essa aí E aí, seu Zé, nós contamos a história toda da família Marques Guimarães? Sim, a parte é bastante resumida, né? Nós falamos de toda a família, de uma forma geral, desde a chegada do Antônio Marques, nós contamos, e terminamos aqui com o padre João Marques e a dona Pulquéria. A dona Pulquéria, agora dá tempo um pouquinho aí, deixa eu falar. A dona Pulquéria ficou muito famosa em Jequitibá e muito querida, porque ela e o Domingos Diniz Couto, com a mulher dele, a dona Francisca de Paula, eles fizeram a doação do terreno circundante à capela do Jequitibá, que formou o arraial do Jequitibá. Ele tem todas as divisas. Comentei, eu não sei de cor quais são as divisas, mas o centro de Jequitibá todo foi doado, era parte da fazenda da Barra do Jequitibá, pertencia à Barra do Jequitibá, como eu falei, a ermida, a capela, ficava dentro das terras do Antônio Marques Guimarães. E a dona Pulquéria e o Domingos Diniz Couto, eles fazem uma doação para o padre Zé Gonçalves, doando essas terras que formam hoje o centro de Jequitibá. Embora Jequitibá tenha crescido muito, mas esse centro aí que a gente conhece... 27 segundos. Nós vamos encerrar que vai acabar, 27. Então tá bom. Esse centro então, aí foi doado. Tudo doado pela dona Pulquéria. Eu vou ter que desligar, senão nós vamos perder a live. Beleza. Seu Zé Vitor, obrigada. Gente, nós vamos encerrar, senão nós vamos perder a live. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite.